Boa noite, pessoal. Vamos começar a fazer o teste aqui para ver se está tudo funcionando ok. Esperar o pessoal tá chegando aí. Eu sou a Aline, da GAPS. Vocês sempre me veem por aqui, né? Sempre eu tô aparecendo, fazendo vídeos, falando algumas coisas com vocês. Aí vocês falam pra mim se tá ok o som, se vocês estão ouvindo direitinho o que eu tô falando, né? Eu preciso de um retorno de vocês aí pra ver se o som tá saindo, se vocês estão ouvindo, se tá travando, né? Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito interessante, né? Que é sobre a questão da ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade, né? Inserindo na nossa rotina os produtos naturais. A gente tem vivido um tempo aí bastante difícil, né, com essa pandemia e essa questão da ansiedade, né, a gente fica até mais ansioso do que a gente já era, né, então vamos estar esperando o pessoal entrar aí, né, a gente tem uma convidada especial que vai estar conosco, que vai estar conversando um pouquinho, trazendo pra gente um pouquinho de orientação, né, compartilhando, né, daquilo que ela sabe. Vai ser muito legal. Fala pra mim aí se vocês estão ouvindo direitinho aí o som, se tá saindo o áudio, se a imagem tá boa, se tá travando ou não, né, que daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouquinho do tema aí, né, que é um tema interessante, né? A gente vai estar falando sobre ansiedade. Quem não é ansioso, né? E a ansiedade tem crescido mais ainda, né? Com essa pandemia aí, né? Com todas essas limitações que a gente está tendo, né? Então isso acaba aflorando e crescendo mais ainda, né, na gente, né? Se você já era ansioso, acaba se tornando até mais um pouco. Vamos estar aguardando aí a entrada de mais pessoas. Vamos ver. Eu vou estar salvando a live também, tá, gente? Para depois, se vocês quiserem estar vendo, né, a live, repassando para outras pessoas, né? Você que tá entrando aí com a gente, você pode pegar e marcar também outras pessoas para estar assistindo, para estar acompanhando a gente na live. Como eu falei na chamada, né, anterior, alguns minutos atrás, né, eu falei que você assistindo com a gente a live até o final vai ter uma surpresa no final, né, para quem estiver participando. Então fique ligado aí, assista a live até o finalzinho, né, que aí você vai poder saber dessa surpresa que nós aqui da GAPS estamos preparando, né, para vocês. Não sei se todo mundo que está aí, né, já é seguidor nosso, se acompanha o nosso trabalho, né? A GAPS aqui trabalha com produtos naturais, né, chás encapsulados, né? Nós temos uma diversidade de produtos, né, que a gente tem para oferecer para você, né? Então comece a seguir a gente aí, né? Ative as notificações para você estar recebendo tudo. A gente tem, né, o canal no YouTube também, onde lá a gente dá dicas, né, dos produtos, a gente fala dos produtos, né? É muito importante a gente, né, conhecer os produtos, conhecer para que serve, as indicações, as contraindicações, isso tudo a gente dá dicas, né, lá no YouTube também, né? Então você pode seguir a gente lá também, a gente com todo carinho e atenção vai estar te ajudando aí, né? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco a gente vai estar chamando a nossa convidada especial para ela estar aqui com a gente, entrando ao vivo com a gente aqui, para estar falando um pouquinho desse assunto. Sejam bem-vindas aí todas vocês que estão entrando, né, com a gente, que tá vendo, que tá acompanhando a gente aí. É bom ter vocês. Convidem mais pessoas para estar com a gente aí, ó. Chama seus amigos.
para estar compartilhando, para estar vendo. Dá mais alguns minutinhos aí pra gente estar entrando. A gente vai estar depois liberando também para quem quiser estar fazendo perguntas, né? Vai poder estar fazendo, tirando suas dúvidas também. Dá uma olhadinha aqui. Mexendo aqui. Botar. Olá, boa noite, Janaína. Bom ter você aqui. Como eu falei, né, o assunto de hoje que a gente vai estar compartilhando aqui nessa live, falando aqui, é sobre a questão da ansiedade, né? E a gente tem visto, né, como que isso tem crescido, né? Como que isso tem aumentado, né, durante, né, o passar dos anos, o passar do tempo, né? E a gente tem visto como que isso tem se agravado, né? E às vezes até mesmo em meio às crianças, né? Não é só adultos, né? Às vezes a gente vê até crianças, adolescentes sofrendo com essa questão da ansiedade, né? A rotina, né, antigamente, né, ela era bem diferente em relação à rotina de hoje em dia, né? Antigamente as mulheres, elas ficavam mais em casa, cuidando dos filhos, da casa, né, dos afazeres de casa. Hoje a mulher, ela exerce um papel tão importante quanto os homens, né? Ela trabalha, ela cuida dos filhos, cuida da casa, tem que trabalhar, né? E isso tem feito, né, que a questão da ansiedade se torne uma realidade, né, sobre, né, as mulheres, mas não só as mulheres, homens também, como eu falei, crianças, adolescentes, né? O desenvolvimento tem feito com que a ansiedade se torne muito mais presente no nosso meio do que a gente do que às vezes a gente pensa, do que a gente imagina, né? Então,
a evolução faz com que o nosso ritmo se torne mais acelerado para tudo que a gente vai fazer. E essa aceleração faz com que a gente se torne mais ansioso, né? Porque a gente tem pressa de fazer alguma coisa e de fazer com perfeição, de fazer tudo no seu devido lugar, e isso faz com que a gente venha se tornar ansioso, né? E essa ansiedade acaba se tornando uma doença, né, na nossa vida, e que acaba às vezes até afetando o nosso corpo, né? Eu vou estar trazendo para a gente estar batendo um papo agora a nossa convidada, tá? A Andréia, terapeuta Andréia Faria. Para tá esperando ela entrar aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Tá me Tá me ouvindo ouvindo aí bem? direitinho? Tá mais baixo do que o que eu estava ouvindo, mas tá bom sim. Tá dando para ouvir. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho Aham. para ver se você vai me ouvir melhor. E Tô te agora, como ouvindo, que tá? tô te ouvindo bem, tá tudo ótimo. Ah, então tá bom. André, é muito prazer em ter você aqui com a gente, né? Pra gente bater esse papo aí, né? Sobre algo que é tão importante, né? Que é a questão do nosso ser, né? E às vezes, né, a gente não sabe que a gente está sofrendo de ansiedade e tá, né? E é um mal que tá aí presente no século agora, né? Junto com a depressão, é algo que está se manifestando de uma forma muito grande, né? Mas antes da gente entrar no papo aqui, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas poderem te conhecer, né? Aline, é um prazer estar aqui com você, né? Com a Gaps, né? Essa empresa aí que está realmente entendendo a necessidade de nós mudarmos, né, os nossos hábitos, aquilo que a gente usa no dia a dia, e trazendo aí então para a sua cidade essa, digamos assim, essa novidade em termos de naturopatia, de fitoterapia, que é a cura através das plantas, através dos alimentos. E isso é sempre muito prazeroso de participar. Então, a minha gratidão a você pelo convite. Ah, Ah, obrigada a você. com relação a mim, né? Eu sou a Andréia, eu moro em Londrina, Paraná, e o meu dia a dia é bastante intenso, né? Eu me divido entre o meu consultório de iridologia, naturopatia, aromaterapia, onde eu contribuo um pouquinho para a vida das pessoas, para que elas tenham a evolução dentro da saúde, da qualidade de vida, e as lojas de produtos naturais que eu tenho no interior do Paraná. Então, eu tenho algumas lojas no interior do Paraná, contemplando Londrina, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, enfim. São várias as cidades aí que a gente visita diariamente, também levando, através da suplementação, né, uma qualidade de vida um pouco melhorada, né? Tentar absorver um pouquinho mais e também atentar para os ensinamentos do nosso médico maior, né? Há 2000 anos antes de Cristo, já vinha aqui Hipócrates, o pai da medicina, e já dizia para gente, né? Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então, focado nisso, a gente tenta contribuir para a vida das pessoas. E junto com isso, tenho filhos, né? Tenho um marido. Então, a gente está aí na luta diariamente para que realmente faça sentido na vida das pessoas a melhora da saúde e da qualidade de vida. Isso sou eu, né? Precursora da saúde. Através de programa de rádio, através da loja, através do consultório, tento conscientizar as pessoas de que quando nós conseguimos melhorar nossa qualidade de vida, deixar um pouquinho de lado o sedentarismo, deixar um pouquinho de lado coisas do dia a dia que possam nos prejudicar, nós evoluímos como pessoa. E conseguimos aí, através dessas ferramentas maravilhosas que a naturopatia nos dá, melhorar um pouquinho a qualidade de vida de cada um que dá ouvidos àquilo que a gente fala. Essa sou eu. Ah, é muito legal, né, saber do seu trabalho. E assim, engraçado, né, que a questão, né, dos naturais, isso vem dos nossos antepassados, né? Os nossos avós, tudo.
sempre, né, trabalharam com essa questão do natural, né? E eu ainda me pego, às vezes, nessa parte, né, de usar os naturais, né? A minha sogra gosta muito dessa parte também, né, de usar um chazinho, sempre alguma coisa natural, né? E é legal isso, né? E a questão da saúde, né? E nesse tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia, né, as pessoas, eu acho que agora elas estão se preocupando até mais, né? Com a saúde, com os cuidados consigo mesmo, né? Olha, Porque Aline, você tocou num assunto muito interessante para a gente iniciar essa live aí que você convidou. É, foi um divisor de águas. A saúde, ela esteve em segundo plano por muito tempo. As pessoas tinham uma preocupação, mas essa preocupação, ela vinha meio longe, né? Era de alguém distante que teve um problema, nunca esteve tão perto. A necessidade de nós cuidarmos da nossa imunidade, da nossa emoção, né? O nosso tema hoje que você convidou é a ansiedade. Então, nunca foi tão necessário nós cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções, porque hoje faz todo sentido e realmente faz a diferença. A partir do momento que você tem uma saúde modulada, uma qualidade de vida modulada, você sabe que você vai ficar longe de vírus, de bactéria. Eu gosto muito de uma frase e eu uso muito. Todo mundo que me ouve acaba ouvindo essa frase em algum momento. O terreno é tudo, o vírus, a bactéria, nada é. Olha que interessante. Então, essa pandemia realmente serviu como um divisor de águas para que as pessoas se preocupem com a saúde de uma forma efetiva, não aquela forma longe, não aquela correria, mas de uma forma efetiva. Isso foi a parte boa, né? Mas teve também o desconforto e a parte ruim. Com a pandemia, aumentou muito os níveis de ansiedade, de estresse, de pânico, que é justamente o tema que você trouxe hoje aqui para sua live, né? A dificuldade de lidarmos diariamente com todas essas mudanças que não só a pandemia, mas o tempo moderno trouxe para a gente. Eu achei muito verdade. interessante que no começo você falou assim, é meio que desse tempo nosso, a ansiedade. Olha, eu discordo um pouquinho nesse ponto de você. Eu penso o seguinte, eu penso, Aline, que a ansiedade ela é muito antiga, ela só não era diagnosticada. Se nós É olharmos verdade. pela Bíblia, a Bíblia é muito antiga, né? A Bíblia tem mais de 2000 anos. Lá já se falava em ansiedade. Naquela época, Jesus, que para você pode ser um profeta, pode ser um homem qualquer, mas de qualquer modo ele passou por aqui, ele já dizia o seguinte: ele dizia assim, não andeis ansioso, não há necessidade disso. Imagina, eu cuido dos passarinhos, eu cuido das plantas. Você acha que eu não vou cuidar de você? Não importa se você acredita nisso ou não. O que importa é dizer que há mais de 2000 anos a ansiedade já existia. Então, ela é antiga, Aline. Ela só não era levada adiante, diagnosticada. Ela só não tinha um nome. Mas muitas pessoas morriam de depressão, de ansiedade, há mais de 2000 anos. Hoje, ela está, digamos assim, relevante, né? As pessoas diagnosticaram, entenderam, e isso daí trouxe à tona um problema muito grave. Para você ter noção, só no Brasil são mais de 10% da população, 9,8%. É um número muito grande. Imagine você, Aline, que mais de 10% da população sofria de ansiedade antes da pandemia. Hoje, esse número não está contabilizado. Pelo meu consultório, eu posso dizer que é muito mais criança, adolescente, pessoas de idade que não querem mais sair na rua, né? Que tem processos gravíssimos ansiosos. E isso é o que realmente nós temos hoje que conversar. É muito interessante ver, né, lives como essa, por quê? Porque é a forma de nós conversarmos sobre um assunto sério, um assunto grave e que precisa ser levado em conta. Se você vive no seu futuro, se você está ouvindo a gente e vive no futuro, não consegue prender a sua mente, não consegue absorver informação, não consegue ter foco, uma conversa interna muito grande,
fala consigo mesmo o dia todo. Vive lá no futuro, o problema nem aconteceu e você está lá, sofrendo por antecipação. Você precisa ouvir o que nós vamos falar aqui, porque com certeza vai ter coisa que vai te ajudar. Realmente é como você falou, né? Você falando agora, você me fez até refletir no que eu tinha falado anteriormente. Realmente, a questão da ansiedade, ela já vem há muito tempo, né? Só que agora, assim, ela está mais aflorada, né? As pessoas estão percebendo mais porque tem se falado, né? Mais desse assunto, né? Sobre a questão da ansiedade, né? Inclusive, esse mês é o mês amarelo, né? O Setembro Amarelo, né? Que fala sobre a questão do suicídio, né? E a gente tem visto muito isso, né? A nossa cidade aqui, Itaperuna, né, que é o interior do estado do Rio, é uma cidade pequena, né, vamos falar assim, né, mas só que a gente vê casos, né, de pessoas, né, tirando a própria vida por questões assim de depressão, né, e por questão da ansiedade, que uma coisa acaba levando a outra, né, a depressão leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão, né, e a pessoa acaba não vendo mais sentido nas coisas, e como você estava falando, né? A questão da pessoa olhar lá para frente, coisas que nem vieram, mas a pessoa já está vendo, né? Já está enxergando uma doença que às vezes não tem, mas, porque sentiu alguma coisa, já estou doente, já estou mal, aí a pessoa já fica, né, desesperada, aí já fica colocando a mão em todos os lugares, né? Ela se auto, né, diagnosticando, né? Sendo que às vezes não tem nada, é só aquilo que está na cabeça dela, né? Que está na mente dela, e isso acaba levando a pessoa a ficar desesperada. E exatamente tendo a ansiedade e gerando aí realmente algo físico, né? Algo que estava só na mente e acaba se tornando real, né? Prejudicando realmente o físico da pessoa, né? E essa questão da ansiedade, né? Eu creio que não fica só na questão do corpo, né? Mas a parte, né? Acaba afetando todas as outras áreas também, né? A parte de relacionamento, né? Que fica prejudicado, a vida profissional também fica prejudicada, né? A vida espiritual, né? Também. Então é algo que acaba afetando tudo, né? Sem dúvida, a ansiedade é sofrimento, né? A ansiedade é aquele estado em que a pessoa não vive o ali, né? Ela está presente, mas a mente não está. Ela está o tempo todo preocupada, preocupada com coisas que vão vir, preocupada com situações. Sabe, Aline, às vezes a pessoa ansiosa, ela se preocupa tanto com o futuro que quando o problema realmente chega, ele ficou tão pequeno, porque a preocupação já foi tão grande, o sofrimento já foi tão grande. Eu costumo dizer que é masoquismo, né? Às vezes a pessoa chega no consultório e assim, batendo o olho no olho dela, porque eu faço uma avaliação através da íris, né? Eu percebo que existe um grau exacerbado ali. E claro, nós vamos conseguir ajudar, nós vamos conseguir dar conforto com ferramentas naturais, que é isso que nós vamos trazer aqui para essa noite, mas mais importante do que isso é ela encontrar ferramentas internas, né? Para que ela entenda que realmente existe esperança para ela, que ela não precisa ter todo esse sofrimento. Mas a gente precisa entender que não é algo novo, né? O Senhor já falava na sua palavra, né? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, assim, é muito antigo. Foi exacerbado agora, demos nome para isso. Eu acho que isso é importante a gente salientar. Hoje existe um nome. A gente já sabe que chama ansiedade. E isso faz, é maravilhoso nós sabermos, nós diagnosticarmos, nós entendermos. Isso faz com que a gente encontre ferramentas. Muitas pessoas vão para alopatia, né? Vão aí para remédios químicos, vão se tornar dependentes, vão ficar aí de repente em modo avião. Por quê? Porque não consegue controlar sentimentos, porque não consegue controlar a si mesmo, porque sabe que vai haver um sofrimento ali. Então, o nosso convite é que você entenda que existem ferramentas naturais que podem te dar conforto, que podem te trazer qualidade de vida, que não vão tirar a sua libido, que não vão te deixar aí, muitas vezes, parado, né? Em modo avião. Eu sempre brinco, falo assim, olha, se você, né, tá em modo avião, é porque você precisou ser medicado. E aí, você não sente ansiedade, você não sofre, mas também não sente coisa boa.
não sente as sensações boas da vida. Por quê? Porque parou, a emoção parou. A emoção, ela ficou ali, olha, em stand-by, para que você não sofra, mas também não tenha alegria. E a vida sem alegria é muito chata, né? Então a gente tem que aprender a entender as nossas emoções, né? A entender os nossos sentimentos, a entender a nossa ansiedade. O Setembro Amarelo foi muito bem colocado por você. É um mês de prevenção ao suicídio. A ansiedade não traz suicídio, a depressão traz, né? Então, assim, depressão talvez seja um assunto para uma outra live. A depressão é aquela pessoa que vive no passado, que vive lá naquela época. E a ansiedade o quê? É aquela pessoa que vive no futuro. Então, hoje nós vamos focar em você, que se preocupa demais, que sofre demais, que não consegue conviver nesse mundo porque está preocupado com o amanhã. O nosso foco é em você. Falar para você que tem sim conforto, que tem sim auxílio. E não necessariamente você tem que procurar esse auxílio, muitas vezes, num psiquiatra. É bom. Fazer terapia para pessoa ansiosa é fundamental. Muito provavelmente vai fazer parte de um protocolo que eu vou entregar ali num consultório. Porém, às vezes, você consegue de uma forma natural ter o conforto que você precisa. É interessante que eu estava vendo uma pesquisa que a Organização Mundial de Saúde, né, fez no ano passado, quando começou a questão da pandemia, né, que ficou mais agravante, falando que 19 milhões de brasileiros, né, sofrem com a questão da ansiedade, né, e que nesse período da pandemia isso aumentou, assim, muito, né, e falando que aqui no Brasil 86,5% por cento de pessoas que foram entrevistadas, né, sofrem de ansiedade. Então, isso, assim, é alarmante, né? Você vê uma quantidade tão grande de pessoas sofrendo, né, com essa questão da ansiedade, né? E, às vezes, a pessoa não sabe identificar que ela tem isso, né? Que ela tem a questão da ansiedade, né? Então, assim, eu queria, né, perguntar para você, né, você que lida bastante, né, com pacientes. Eu sou fisioterapeuta também, né, trabalhei durante bastante tempo com a área da fisioterapia, né, e a gente, assim, no tempo que eu trabalhei, né, foram 18 anos trabalhando na área, né, antes da gente estar trabalhando com a empresa, eu, assim, lidei com bastante paciente, né, que sofria dessa questão da ansiedade. Tinha até uma paciente em específico que ela se mexeu muito comigo, né, pessoalmente. Era uma senhora de idade e que ela estava internada porque ela tinha um problema de coração. E eu conversando com ela, né, tentando saber o porquê que ela estava ali, né, da onde que surgiu o problema e tal, sempre, né, tentando criar um relacionamento, né, porque o fisioterapeuta ele convive muito com o paciente, né, então a gente tem assim uma oportunidade de conhecer bem, né, as pessoas, de estar criando um vínculo. Aí ela estava falando comigo que a doença que ela adquiriu no coração foi devido a uma situação que ela sofreu no passado e que ela veio carregando isso, né, com o passar dos anos, né, e que isso gerou nela um problema, né, físico, né, ressentimento, mágoa, né, dos pais dela, que gerou nela uma ansiedade, né, e que fez com que surgisse o problema cardíaco que ela tinha e que ela teria que operar, teria que fazer uma cirurgia, né, para poder tentar corrigir o problema que ela tinha. Então, assim, eu pude ver pessoalmente essa questão, né? Mas só que existem pessoas que não sabem identificar, que estão passando, que estão sofrendo com isso, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como que a pessoa ela pode identificar que ela está passando, né, por esse momento de ansiedade? Então, Aline, você falou bem, né? Os traumas, os gatilhos, aquilo que a gente muitas vezes tem de experiência da vida, as experiências ruins, digamos assim, a gente também pode chamar isso de gatilho. Elas muitas vezes trazem mesmo um grau de ansiedade exacerbado. É muito interessante quando a gente olha no olho, a gente já enxerga todas as áreas de trauma assim muito evidentes, né? E aí, com certeza, a gente consegue auxiliar e ajudar essa pessoa. E foi o que você fez através da fisioterapia, né? Então, assim, não importa qual seja a ferramenta, né? O interessante é nós podermos adentrar naquele mundo da pessoa e poder contribuir de alguma forma. Os principais sintomas que uma pessoa entende aí como sendo ansiedade, olha, ele tem a ver muito com infarto. Eu sempre costumo dizer, ou a pessoa
olha, acho que 40% dos possíveis infartos que chegam até uma UPA, até uma Santa Casa, ela é muito mais ansiedade do que necessariamente infarto. Claro que nós não podemos colocar tudo na conta. É necessário realmente fazer todos os exames e realmente evidenciar, não, não é infarto. Tirei essa conclusão, e aí eu vou para ansiedade. Mas a dor no peito é muito grande, né? Aquela gastura, aquela agonia, aquela dor que chega, sabe, a deixar a pessoa assim na cama muitas vezes, né? Tem gente que sente enjoo, olha para você ver, a fadiga em excesso, a falta de ar. Quantas pessoas hoje, gente, por causa da Covid, dar a falta de ar, ela entende que ela tá com Covid, vai desesperada para o hospital, para a Santa Casa. Na verdade, aquilo é uma ansiedade, né? Então, esses sintomas são clássicos: falta de ar, fadiga, dor no peito, canseira, dor de barriga. Olha, já vi muita ansiedade mexer, inclusive, com o intestino, né? A pessoa fica, às vezes, com o intestino solto, às vezes, com o intestino preso. A pessoa se conhece. Eu acho que o mais importante de tudo é nós nos conhecermos. A gente conhece o nosso organismo, a gente conhece o nosso físico. Então, quando a gente sente algo diferente, a gente corre procurar ajuda. E muitas vezes esse algo diferente, ele tem a ver com ansiedade, com pânico, né? Então, é muito interessante nós observarmos o nosso corpo. O nosso corpo dá sinais. Mais do que esses sinais, a ansiedade ela pode ser caracterizada por doenças autoimunes. Aline, muitas doenças autoimunes, elas a pessoa trata, né? Vamos supor, psoríase. Psoríase é um exemplo clássico. A pessoa trata a pele. Ela pode tratar a vida inteira. Se ela não tratar o emocional, se ela não tratar a ansiedade, ela não vai conseguir resultado naquele problema de pele. Ela vai muitas vezes num dermatologista, o dermatologista, se não for consciencioso, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar a pele, né? E na verdade não adianta só. É necessário também, mas não adianta fazer só isso. Ela tem que tratar o emocional, ela tem que tratar a ansiedade, vitiligo, fibromialgia, tantas outras doenças autoimunes que nós vemos no nosso dia a dia. O que é? É o corpo dizendo para a cabeça: para de pensar demais. Para de ficar lá no futuro. Para de sofrer por antecipação. Eu vou te controlar agora, porque senão vai ter um tilt. Porque senão o negócio vai explodir, né? Às vezes a Então, pessoa, ao invés de deitar para descansar, não consegue. A mente continua a 1000 por hora, né? De pegar e não conseguir dormir, porque fica trabalha. Exatamente. pensando. A mente vai trabalhar demais, né? Não vai conseguir descansar, não vai conseguir relaxar. Então, quando eu vejo anéis de ansiedade em volta do olho, eu sempre digo: temos que relaxar a sua mente. Senão, nós não vamos conseguir resultado na ansiedade. E olha, a ansiedade, ela não é tão difícil de ser tratada. Tem ferramentas, só que muitas vezes nós não vamos conseguir de uma forma só. A gente coloca, né, todas as nossas expectativas, por exemplo, num suplemento, e ele pode não ser suficiente. Se não houver realmente um entendimento daquela pessoa de que ela precisa melhorar hábitos, muito mais do que colocar só os suplementos, que ela precisa melhorar hábitos, dificilmente ela vai ter resultado. Então, o conjunto da ópera é que traz resultado para essa pessoa. Verdade. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa só, né, que vai resolver o problema, né? É igual, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. A pessoa quer emagrecer, mas só que ela quer que, de repente, está tomando alguma coisa, fazendo uso de alguma coisa para emagrecer, mas não quer fazer a dieta alimentar, não quer praticar o exercício, né? Não Coloca vai dar. tudo só, não vai dar certo. Tem que ter, né, uma associação de várias coisas para poder dar certo, né? Essa questão que você estava falando aí da ansiedade, né? Por exemplo, eu tive, né, o Covid, foi no finalzinho do ano passado. E realmente eu passei por uma experiência dessa, né, da questão, eu não tive a questão da falta de ar, meus sintomas foram muito leves. Mas essa questão da ansiedade é tão séria que teve um dia que eu falei assim, gente, não fecha a porta do quarto. Porque se fechasse a porta, eu sentia como se eu não tivesse ar.
E depois eu falei, não, gente, eu preciso relaxar, acalmar, porque não tá assim, eu não tô desse jeito, né? Então, eu peguei, coloquei a mente no lugar, me centralizei de novo e coloquei o pé no chão. Falei, não, gente, não tem necessidade disso, porque eu vi que eu já estava começando a ficar, né, a querer ficar meio desesperada. Eu sei que existem pessoas, né, que têm, né, os sintomas, mas no meu caso não, mas eu percebi isso nessa questão da ansiedade e do medo, né, de se fechasse tudo, eu ficar com falta de ar e eu morresse, é alguma coisa assim, né? Então isso é muito sério mesmo, é uma coisa muito séria e que acaba mexendo com tudo da gente, né? Estou para falar para você que muitos óbitos do Covid se deram mais pelo desespero, pela ansiedade, pelo medo, do que necessariamente pela doença. O medo, a ansiedade também mata. Se nós não cuidarmos, não andarmos aí de acordo com aquilo que a gente realmente entende como sendo correto, o medo e a ansiedade têm um poder sobre a gente. E nós temos que tomar a rédea da nossa mente. Nós temos que tomar esse poder. Às vezes, sozinhos não dá, né? Às vezes nós precisamos de ajuda, de um psicólogo, de um suplemento, mas mais do que isso, o auxílio vem de nós nos posicionarmos frente às dificuldades da vida. E isso a gente consegue mudando hábitos, muito mais do que usando o poder de um psicólogo que ajuda muito, de uma terapia, né, de um suplemento, é mudando hábitos. Nós temos hábitos nocivos. Quando você fala que a ansiedade é nova, não é nova, a ansiedade é antiga, mas os hábitos nocivos, eles são novos. O fast food, ele é novo, o comer comida muito processada é novo, a falta da vitamina D é nova, né? A alimentação inadequada é nova, a falta da hidratação é nova, e tudo isso exacerba muito a nossa ansiedade. Como, por exemplo, tomar café o dia todo, chá, mate, que é o mesmo que café. Você é do Rio, não é gaúcha, mas os gaúchos aí com tererê, né? Então, assim, tudo isso exacerba a nossa ansiedade. Então, não é só o que eu tenho que fazer, mas o que eu também tenho que parar de fazer. Um grande vilão da ansiedade, antes da gente entrar na suplementação, é, por exemplo, o açúcar. O açúcar é o gatilho maior da ansiedade. Você está ansioso, você vai lá, come um doce, dali a pouco você fica depressivo porque você comeu um doce, aí você volta lá, come 2 doces e o açúcar vai te dando essa sensação errônea de bem-estar, essa sensação enganosa de bem-estar. Tá matando as suas células, te inflamando, matando os seus neurônios e deixando você mais ansioso para o dia seguinte. Então não é só o que eu faço para não ser ansioso, mas o que eu posso deixar de fazer. Volto a falar de Hipócrates, você viu que eu sou fã, né? Ele dizia o seguinte: antes de curar alguém, pergunta se essa pessoa está disposta a desistir daquilo que a deixa doente. Às vezes, o café está deixando mais ansioso, o refri, o pretinho, maléfico, está deixando mais ansioso. Muitas vezes, o açúcar está exacerbando a ansiedade. A criança está ansiosa, o adolescente está ansioso, vai lá e come guloseima. Gente, isso daí vai piorar exponencialmente aquela ansiedade. Quer curar a hiperatividade? Quer curar a ansiedade? Tem sim a suplementação correta, mas tem também aquilo que você tem que deixar de fazer. E o trigo, o açúcar, o café, ele piora muito esse quadro. Então, se você é ansioso, deixa o café para depois. Você sabe quando você vai tomar? No dia do seu aniversário. Você vai dar de presente de aniversário para você uma xícara de café. Pronto. Porque tem gente, Aline, que não tem equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Eu, por exemplo, não sou muito ansiosa. Eu sou acelerada, é diferente. O café, eu sei que faz mal. Então, o que eu faço? Eu tomo um café Bulletproof de manhã com óleo de coco, cúrcuma, faço lá, né, um cafezinho que vai me dar energia e é o suficiente. Agora, tem gente que não consegue. Tem gente que se tomar o primeiro café vai querer tomar uma garrafa o dia todo. Essa pessoa, então, deixa o café de lado. É melhor do que tomar um Rivotril, você concorda? É melhor Nossa, do com que certeza. tomar, né? Então, assim, olha que coisa simples. Um hábito, muda um hábito. Hoje você deixa do café, toma uma xicrinha de manhã. Amanhã você deixa de outro hábito, atividade física, um hábito essencial se você quer controlar a sua ansiedade. Como que a pessoa vai controlar a sua ansiedade? Vai meditar. Vai lá na parte da manhã, sabe? Fazer uma oração, fazer uma meditação. Gente, a internet está lotada
lotada de formas de meditação na parte da manhã, na parte da tarde. Vai deixar a mente desocupada. André, eu não consigo deixar minha mente desocupada. Minha mente não para. Ela ferve, ela pensa, 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 pensa. Então, vai aprender a meditar. Tudo que a gente faz por 21 dias torna-se um hábito. O primeiro vai ser difícil, o segundo vai ser difícil, o terceiro vai ser um pouquinho menos. E você vai melhorando. Em 21 dias, aquilo se tornou um hábito na sua vida. E você vai aprender a deixar sua mente menos acelerada, né? Menos com pensamentos acelerados, vai aprender a não viver no futuro. Gente, isso daí não tem fórmula mágica, não tem pílula mágica. Isso daí é um dia após o outro fazendo a coisa certa. Como que eu faço a coisa certa? Eu diminuo o açúcar, eu diminuo o leite, eu diminuo o trigo, eu diminuo o café, né? Os cafeinados, digamos assim, porque não tem só o café, tem muita coisa que tem cafeína. Eu diminuo isso daí, eu vivo o presente, eu me mantenho ativa, eu faço uma atividade física, uma caminhada, um pilates, nossa, gente, para quem é ansioso, atividade física perfeita, artes marciais. Procura uma arte marcial, a sua mente fica livre. Você fica lá, ó, né, detonando a outra pessoa com aquilo que você quer detonar. Você quer detonar o seu futuro, você quer detonar a sua vida. Você vai lá e detona outra pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Então, são hábitos, a gente muda hábito e a gente tem, com certeza, uma melhora na nossa ansiedade. Nossa, é uma verdade que você falou aí. Dentro disso tudo, né, você já falou um pouco, né, sobre essa questão da ansiedade, né? A gente falou dos pontos gatilhos, né, para a pessoa que quer identificar, né, essa questão da ansiedade. E a gente falou sobre a questão dos naturais, né? Você como trabalha, você tem, né? Você no início aí da live, quem não estava com a gente no início, foi entrando depois, né? A Andrea, ela tem, né, lojas que trabalham com produtos naturais, né? E é interessante, depois que a gente também começou a trabalhar, né, com essa parte de naturais, né, a gente consegue ver como que ele traz tantos benefícios, né, para o corpo da gente, né? E assim, mostra pra gente que ele tem resultado, né? Auxilia muito, porque às vezes as pessoas ficam muito presas àquilo que é fabricado, né? E acaba se tornando até um vício, né? Mas os produtos naturais, ele é tão, tão legal, porque ele traz tantos benefícios pra gente, né? E assim, além da gente trabalhar com os produtos aqui, a gente usa muito, né? Eu e meu esposo, a gente usa muito os produtos que a gente trabalha, até para que eu possa falar com propriedade, né, sobre os produtos. E a gente vê, assim, como que faz bem para a gente, né? Essa questão, né, da ansiedade, do humor, né, de você se sentir mais leve, de você ver o seu corpo respondendo, né, de uma forma tão legal a um produto que não, assim, não faz mal, não te causa uma dependência, né? Que às vezes um medicamento processado, feito, né, produzido assim, faz, né, você ficar viciado, né? E é tão legal, né, os produtos naturais, né? E você que trabalha, né, com isso também, né? Como que você aborda, né, com seus pacientes nessa questão do que é natural, né? Então, Aline, a pessoa que está na ansiedade exacerbada, né, que vive no futuro, que está preocupado demais, que a mente é muito cheia de informação, nossa, tem muita coisa. Eu acho assim que o ponto de partida é ela ter um entendimento que ela tem ferramentas internas que possam contribuir. Então, quando a gente pensa assim na suplementação, a gente tem que pensar, a primeira coisa, a pessoa ansiosa, ela tem que ter níveis altos de vitamina D. O Brasil, Aline, ele tem índices muito baixos de vitamina D. Às vezes você tá lá com 30, 20, você vai no médico e ele fala, tá ótimo. Não tá, gente. Vitamina D, ele precisa ser acima de 50. Hoje, com esses vírus, com essas bactérias, com essa situação que a gente está vivendo, a gente não pode pensar em índice de vitamina D menos que 40, 50. Aí ele fala, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Tem tudo a ver. Se você está com um nível bom de vitamina D, você consegue ter mais ação para fazer uma atividade física, né? Para praticar uma atividade física. Enfim, a vitamina D modula a nossa vida como um todo, para melhorar doenças autoimunes que muitas vezes a ansiedade vai trazer. Então, acho que o primeiro ponto é você lembrar da sua vitamina D. Saber quanto ela tá, fazer lá um exame que é baratinho e modular ela a um nível bom, acima de 40, que seria o mais interessante. Dito isso, a gente vai para uma suplementação mais específica. Por exemplo, o triptofano, esse aminoácido
fundamental. Gente, é um aminoácido essencial. Muitas vezes, na nossa alimentação, a gente não tira o triptofano na quantidade que a gente precisa. Então, a gente suplementa ele. Então, esse aminoácido, o L-triptofano, não tem absolutamente nenhuma contraindicação. Você pode tomar, o adolescente pode tomar, o velhinho pode tomar. Vai dar uma super... nossa, vai deixar super confortável, menos ansioso, menos estressado, menos irritado. Olha que bacana, né? Uma quantidade legal, no mínimo 150 até 250 numa cápsula. Usar pelo menos 500 miligramas ao dia de triptofano, tá, gente? Porque às vezes a gente vê lá 500 miligramas de triptofano. Você vai olhar atrás, de triptofano mesmo em cada cápsula, você tem 180, 190, 200. Então tem que estar atento a isso, né? No mínimo 2 cápsulas de triptofano ao dia. Nossa, já vai dar um up de serotonina, hormônio do bem-estar. O triptofano traz tudo isso. Depois, você pode pensar o quê? Numa planta, né? Usou um aminoácido, aí eu vou para uma planta. Então, o hipérico. O hipérico é sensacional, também conhecido como erva de São João. Sensacional para combater a ansiedade, para te trazer para o presente, para tirar, né, aquela exacerbação de pensamento da sua mente. Eu sou uma terapeuta quântica, então eu vou sempre dar aí uma pitada de florais quânticos, né? Não tem jeito, eu amo, sou apaixonada, sabe? Aquela situação epigenética, o quanto os florais quânticos falam diretamente à nossa célula. Então eu vou sempre pensar num centralis, num mentalis, aí teria que, né, fazer uma anamnese, cada caso é um caso, mas de forma genérica, a gente não tem como ficar sem magnésio. Gente, o magnésio é um mineral essencial. Como que você vai pensar em viver bem, em não ter ansiedade, em ter um bom sono, em relaxar a mente e não pensar no magnésio? Não dá. Então anota aí, ó, coloca na sua agenda. Magnésio, magnésio sozinho. Ainda que o seu triptofano tenha magnésio, ainda que o seu hipérico tenha magnésio, nós necessitamos do cloreto de magnésio sozinho, aquele sachê ou aquela cápsula que você usa isoladamente, tá? Depois disso, a gente pensa na vitamina D e nós vamos daí para os mais essenciais. Hipérico, triptofano. Não tá conseguindo dormir bem? Porque esses dois não dão sono, viu, Aline? Eles melhoram a nossa melatonina, mas eles não dão sono, tá? Pode usar durante o dia tranquilamente. Mas mesmo assim não tá dormindo bem? Então vamos para os ansiolíticos naturais. A gente pensa daí no mulungu, a gente pensa na valeriana, a gente pensa na passiflora. Esse sim relaxa o nosso sistema nervoso central. Camomila, dá sono, né? camomila, exatamente. Pode fazer o chá, pode usar a cápsula, pode usar o concentrado de tudo isso numa cápsula, pode usar o blend do chá. Não importa, você vai encontrar a sua forma, o seu método, aquilo que mais se adequa ao seu dia a dia, aquilo que mais se adequa ao seu organismo. E isso tudo, né, complementando uma alimentação de verdade, verdadeira, comida de verdade, né, complementando com a diminuição do açúcar, que exacerba a ansiedade, complementando com a diminuição da carne, das farinhas brancas. Nossa, gente, o céu é o limite. Você pode ter certeza, não tem como fazer tudo isso e ficar desconfortável. Você vai continuar com aquela ansiedade, mas aquela ansiedade que você controla, que não te faz mal. Porque o ansioso, ele é assim por natureza. A gente não tem como mudar a natureza, mas a gente tem como melhorar o organismo, como deixar ele confortável, como não deixar ele, muitas vezes, desesperado, estressado. Isso, a naturopatia como ferramenta, a trofoterapia, a fitoterapia pode fazer por você, com certeza. Alguém fez uma pergunta aqui exatamente sobre isso, perguntando de quais os produtos, né, que poderiam ser usados para... Deixa eu achar aqui, ó. Foi clorofila no Instagram, né? Quais produtos naturais, né, ajudam nessa questão da ansiedade, né? Você acabou de falar aí pra gente, né, dos produtos, né? E é muito interessante, né? E é bom mesmo a gente trazer, né? Essa questão, né, do que é natural, né? Tudo que não agride, né, a gente é o que a gente precisa inserir, né? Que não vai fazer mal, que não vai acarretar, né, mais coisas ruins, né? Porque se a gente já sofre disso,
A gente tem que evitar tudo aquilo que faz mal, né? E tentar se prender naquilo que vai trazer benefício, que vai ajudar. Né? E como você falou, né? A questão da alimentação é super importante. Né? Até eu citei o exemplo da questão de emagrecer. Às vezes a pessoa quer emagrecer, mas quer que se foca em uma coisa só, mas não quer fazer o sacrifício, de repente, né, de né, fazer regrar a questão da alimentação, né, praticar uma atividade, né, porque você auxiliando tudo, você vai conseguir um bom resultado, né? Então é a mesma coisa, né, a questão da ansiedade, né? Então a questão, né, dos produtos naturais, eles são muito importantes. E é interessante a gente inserir isso, né? Igual eu falei, né? A gente aqui, né, além de trabalhar, a gente também utiliza, né, os produtos. Então, assim, chá, eu amo tomar chá. Aqui a nossa cidade é muito quente. Então, às vezes, as pessoas não gostam muito de chá por causa do calor que faz aqui. Mas isso não impede ninguém de tomar um chá gelado, que é gostoso também. Né? Não tenha Então, dúvida. é gostoso também o chá gelado, né? Tem as cápsulas, tem a opção da cápsula, para quem não gosta de chá, tem as cápsulas, mas é muito importante, né, fazer essa suplementação, mas também cuidar da mente, né, cuidar do corpo, né, da alimentação, daquilo, né, que a pessoa está se alimentando, que isso tudo influencia muito, né? E é interessante também a questão, igual a gente estava falando sobre a questão das crianças, né? Hoje, essa questão da alimentação, de uma má alimentação, a gente vê muitas crianças ansiosas, né? E o desespero, às vezes, questão de celular, de ficar mexendo, de jogo. As crianças não conseguem mais ser crianças como antigamente, porque querem ficar presas a alguma coisa para tentar suprir essa ansiedade que elas não conseguem mais fazer brincando na rua, brincando de bola, né, fazendo qualquer outra coisa, né? Então a gente vê nas crianças esse sofrimento também, e essas comidas rápidas, isso tudo que às vezes é mais prático, então eu vou fazer aquilo que é mais prático, mas se você não quer perder o tempo de preparar alguma coisa, sendo que vai trazer um benefício muito maior, né, para o nosso filho, seja pequeno, adolescente, né? Isso é muito, muito sério e a gente precisa pensar muito nisso, né? Imagina você, uma criança já ansiosa que come biscoito o dia todo, bolacha o dia todo, Nescau, Toddy, refrigerante, quer dizer, isso vai exacerbar, isso vai trazer um aceleramento de peso, a parte hormonal vai se desenfrear, essa criança vai ficar toda desregulada, esse adolescente vai ficar todo desregulado. E nós estamos fazendo isso muitas vezes com os nossos filhos, né? Então a gente tem sim que se atentar. Por exemplo, eu não falei aqui de um suplemento fundamental para trabalhar toda essa exacerbação na ansiedade, na hiperatividade, também problemas hormonais, problemas de TPM, que é o óleo de prímula. O óleo de prímula trabalha muito a ansiedade. A gente falou um pouquinho de psoríase e para você ter noção, quando eu trato uma psoríase, é fundamental ter óleo de prímula nesse protocolo, tanto para passar quanto para tomar. Então, são ferramentas que nós temos no nosso dia a dia que vai contribuir muito para que a gente tenha resultado em todos esses problemas aí, elevado ao quadrado. Porque hoje, a ansiedade que já existia foi o quê? Elevada ao quadrado. Então, a criança que podia ir para a escola, que podia brincar, que podia conversar, que podia fazer uma atividade física na aula de educação física, está em casa, no computador, tendo que assistir aula ali, comendo errado, né? Não fazendo o que tem que ser feito, colocando ali muitas vezes metade da tela no computador na escola, metade da tela no jogo, fazendo o que quer, Verdade. sem monitoramento. Então, assim, a situação piorou. Agora, como que eu resolvo isso? Com método. Como que eu resolvo isso? Trazendo a minha consciência, colocando na minha consciência que não é porque todo mundo é assim que eu preciso ser, que a minha família precisa ser, que os meus filhos precisam ser. Não, aqui na minha casa eu vou ter método, eu vou meditar, eu vou ensinar meus filhos a meditarem, eu vou usar um óleo essencial. Na hora da aula eu vou proibir determinadas coisas, eu vou colocar meu filho com óleo de lavanda, ele vai, desculpa, de alecrim, ele vai ter foco, ele vai ficar ligado, eu vou usar ômegas, né? Prímula, ômega 3, linhaça. Eu vou colocar essas farinhas suplementares no dia a dia, banana verde, linhaça, farinha de arroz. Eu vou deixar o trigo um pouquinho de lado. Eu vou colocar ele numa atividade física. Ah, não dá. Eu vou descer no prédio, eu vou descer na rua, eu vou na pracinha. Gente, existe uma situação que é assim, olha, uma frase. Quem quer
encontra um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. O que eu tenho ensinado muitas vezes para os meus pacientes? Vai lá no YouTube, pega lá como meditar, como fazer uma atividade física, faz na sua casa. E a gente tem que parar de arrumar desculpa para os problemas. A ansiedade está aí batendo na porta, o problema está aí batendo na porta. A gente já deu N ferramentas que vão ajudar a trazer resultado para essa família. Se a família está ansiosa, se o filho está ansioso, olha quanta coisa que nós ensinamos. Agora, precisa ter método, precisa ter respeito pelo corpo, precisa ter respeito pelo aqui e agora. Tudo que a gente faz vivendo lá no futuro, que é a ansiedade, vai trazer resultados maléficos. A gente tem a suplementação correta, a gente tem a alimentação correta, a gente tem um método. Por que nós vamos continuar ansiosos, né? O meu convite aqui, Aline, para você, para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, né? Atendendo a esse convite seu tão especial, é que as pessoas pensem no que nós estamos falando, em tudo o que pode ser feito. Por quê? Porque se nós ficarmos sentados esperando, né, que a coisa mude, não vai mudar, né? Se a gente tiver atitudes diferentes, nós vamos ter resultados diferentes. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a situação não muda. Com certeza. Eu queria te agradecer, André. O nosso tempo aqui já está bem corrido, passou tão rápido, foi tão gostoso conversar com você, né? E a gente bater esse bate-papo. E eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives para a gente continuar falando mais um pouquinho desse assunto aí, né? E de outras coisas também, né? Conhecendo mais um pouco do seu trabalho, essa parte que você falou, né? Que estuda os olhos, eu achei muito interessante isso, né? De repente já é mais um tema para a gente estar conversando aqui, fazendo uma outra live. Eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que tiveram com a gente aqui, que participaram. E como eu falei, né, a gente vai deixar, a gente deixou aqui para o final uma surpresa muito legal. A gente vai estar fazendo um sorteio, né, com todo mundo que esteve aqui com a gente. Vai ter uma palavrinha-chave, eu vou colocar a foto lá no nosso Instagram. E a gente vai mandar para o Brasil todo. Quem quiser participar, pode participar, mas vai ter que colocar uma palavrinha-chave na foto lá, que é naturais, tá? Eu vou tentar fixar aqui, né, qual a palavrinha que você tem que colocar lá, né? Você tem que seguir a gente, seguir a Andréia também e colocar a palavrinha lá, naturais. Quem participou da live aqui vai estar sabendo e amanhã a gente vai estar fazendo esse sorteio. Né? A pessoa que ganhar vai entrar em contato com a gente e a gente vai estar enviando o presente. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que a gente vai estar mandando. Como a gente falou de produtos naturais, né? A gente falou de chá, falou de bastante coisa, ó, vai ter alguns chás aqui bem legais que a gente vai estar sorteando. Então, fica ligadinho, eu vou tentar escrever aqui. Vamos ver se eu consigo fixar a palavra aqui para o pessoal tá... Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho que achar onde que fica aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês estarem... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não posso nem te ajudar, Aline, porque, nossa, eu nunca fiz nada no Instagram, você acredita? Eu também tô aprendendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui, porque é meio complicado. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo colocar. Mas escreve aí, ó. Naturais, ó. Pronto. Ai, que legal. Então, ó, amanhã a gente vai estar fazendo o sorteio. Tem que ter lá a palavrinha naturais escrito na foto que eu vou... Quando a gente acabar a live aqui, eu vou colocar a foto lá, tá? Minha foto e da Andréia lá, vocês têm que seguir, né, a Gabi, tem que seguir a Andréia e colocar a palavrinha naturais. Aí a gente vai saber que você esteve aqui com a gente, né, na live, e amanhã fica atento, cruza os dedos aí, ó, quem sabe você pode estar ganhando os chás aqui. E um deles é o chá de camomila, que ajuda aí na questão da ansiedade, né? Fundamental, exatamente, Aline. É isso mesmo. Eu acho que iniciativas como essa, elas precisam, né, ser cada vez mais colocadas em prática, porque nós
enquanto donos de loja de produtos naturais, enquanto terapeutas, nós somos precursores de saúde. A gente está aí para ensinar as pessoas a viverem bem, a viverem melhor, a viverem mais. E viver mais, a gente vai viver, a gente está vivendo mais. Só que a gente tem que viver bem, né? Não adianta Com viver qualidade, mal, né? com dor, viver, sabe, ansioso. Não, a gente tem que viver na plenitude, viver com qualidade de vida. E eu acho que essas lives que você proporciona aí são fundamentais para isso. Então, eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de poder estar aqui com você. E precisando de alguma coisa, de alguma informação, pode ter certeza que nós vamos participar novamente. Ah, com certeza, a gente vai estar mais vezes juntas aqui, né, para a gente estar falando, né, de outros assuntos. Gostei muito de você, de te conhecer, né? Quem sabe um dia a gente se conheça pessoalmente mesmo, né, para a gente bater um papo bem legal, né? E como você falou, né, lá em Romanos, no capítulo 12, né, na Bíblia fala que a transformação do mundo depende da renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, para que a gente veja, né, as coisas mudando, a nossa mente ela precisa ser transformada. Né? Então, se eu quero ser uma pessoa menos ansiosa, eu preciso começar o trabalho aqui, na minha mente. Né? E aí a gente vai conseguir contagiar as outras pessoas também. Né? Então, isso é muito importante. Né? E a Bíblia nos ensina isso também, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Né? Foi muito bom estar com você, Andréia, aqui, né? Quer deixar suas considerações finais aí? Eu que agradeço, Aline, agradeço, né, a consideração, obrigada mesmo por poder participar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento para você, para os seus ouvintes aí do seu Instagram. E é isso, gente, nós temos que entender, né, que o tempo é difícil, obscuro, e que se a gente se nós formos nos deixar levar por aquilo que a nossa mente, né, ela não pode predominar, nossa razão tem que predominar. Nós somos os detentores daquilo que a gente pensa. Então a gente tem que ter isso em mente, levando o nosso pensamento cativo à vontade do Senhor. Como você usou a Bíblia eu posso ficar à vontade para usar também. Então é muito simples. Você usa as ferramentas certas, a suplementação certas, você usa a sua mente para delimitar aquilo que você precisa. O que eu preciso? Eu preciso meditar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem, eu preciso tomar sol, eu preciso ser feliz, eu preciso dar risada, eu preciso me preocupar menos. Nossa, essa parte eu não consigo, então essa parte eu vou contabilizar com o suplemento, eu vou melhorar com o suplemento. Mas aquilo que eu consigo, eu vou me esforçar, eu vou dar um passo adiante, eu vou fazer por 21 dias, eu vou deixar aquilo virar método, eu vou deixar tudo aquilo que eu realmente preciso virar uma rotina na minha vida. E se no começo for difícil, tudo bem, né? Não é porque é difícil que é impossível. Eu vou além, eu consigo e eu melhoro a minha vida e a vida da minha família. É nesse sentido que eu quero deixar para vocês. Me sigam lá no Instagram, Andy Faria, Andy com 2 Ys. Tem muita dica bacana, muita conversa diária legal, que pode, de repente, também ajudar você e contribuir para você ter saúde e qualidade de vida. E fica aqui o meu agradecimento, Aline. Muito obrigada a você, a Gaps, né? Essa loja maravilhosa que está aí levando também muitas informações bacanas para o pessoal aí do Rio de Janeiro. Obrigada a você, Andréia. Um abraço para todos aí, né? Que Deus abençoe você, o seu trabalho, né? Agradeço também, né, por você ter participado, estado conosco. Agradeço cada pessoa que esteve com a gente também, né, durante essa live. Eu tenho certeza que ficou com gostinho de quero mais. Então a gente vai ter mais oportunidades aí da gente estar compartilhando, né, e falando sobre outros temas também, né, que abordando, né, outros assuntos que a gente tem vivido e tem passado, né, durante esses anos, né, durante a nossa vida, né. Eu queria dar boa noite para todo mundo aí. Eu vou estar encerrando aqui, então, ó, fiquem ligadinhos na foto. Eu vou tirar uma foto, eu quero que você dê um sorriso bem bonito aí para me colocar lá. Tá bom, vamos lá. Isso. Eu vou colocar a foto lá, gente, no meu Instagram. Então, ó, voltando, só repetindo aqui para vocês ficarem ligados. Vocês têm que seguir a mim, a Andréia, e colocar lá na foto a palavra naturais. Amanhã a gente vai estar fazendo o sorteio. Então, vocês fiquem atentos e ligadinhos aí. Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, Tchau. 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 Tá.